Bom dia, hoje vou falar do jejum que faz o céu se mover, o jejum que traz sinais que você precisa ver no mundo espiritual. É o tipo de jejum que não só apenas disciplina o corpo, mas há jejuns que rasgam os céus, quebram cadeias e removem as resistências espirituais e fazem a resposta dos céus descer como uma chuva pesada. Esse é o tipo de jejum que nasce de um coração quebrantado, da rendição total, da renúncia profunda, do arrependimento sincero e da decisão de obedecer a Deus acima das suas emoções e acima das suas dores e acima até das circunstâncias ao seu redor. Então, quando você entra neste jejum, você percebe dentro de você um peso santo, mas ainda é um peso. É um senso de missão, uma convicção espiritual de que dessa vez algo vai romper. O céu não fica indiferente a esse tipo de entrega. O céu, ele reage quando você jejua não para barganhar, mas para morrer. Morrer para o orgulho, morrer para a sua vontade própria, morrer para o pecado, morrer para a ansiedade e morrer para o controle. Esse jejum não é leve, não é cômodo, não é superficial, mas ele pressiona tudo em você. E é exatamente por isso que ele abre caminhos espirituais que estavam fechados há muitos anos. E o primeiro sinal de que esse jejum está agindo é a batalha que aumenta. O jejum começa a mexer no mundo espiritual e é simples entender. A guerra, ela vai aumentar. Se antes era silêncio, agora vem provocações, irritações, ataques emocionais, lembranças dolorosas, pessoas se levantando, até cansaço repentino, vontade de desistir. Esse é o indicador mais claro de que você tocou em algo que estava oculto. E o inferno não reage ao que não ameaça. Quando você jejua a sério, você pisa em território inimigo e os espíritos que estavam confortáveis começam a perder espaço. Daniel experimentou isso. Assim que começou o jejum, houve confronto nas regiões celestes. E o príncipe da Pérsia resistiu por 21 dias, ou seja, o jejum ativou uma batalha. Se o jejum te levou a uma guerra maior, isso é um bom sinal. Significa que a porta está sendo aberta. O segundo sinal desse jejum é exposição de raízes. Sim, o jejum que rasga os céus não começa mudando o ambiente externo, ele começa revelando os seus inimigos internos, o seu medo, o seu orgulho, a sua vontade de controlar, a sua mágoa, as suas carências emocionais, a sua autojustiça, os traumas, a instabilidade, as idolatrias que você esconde e as feridas que você não sarou. Então, durante esse jejum, coisas que você achou que já estavam resolvidas começam a subir à superfície. Então você chora, você sente angústia, memórias enterradas voltam, gatilhos aparecem. Isso não é retrocesso, isso é cura. É Deus arrancando a raiz daquilo que estava secretamente atrasando a sua vitória. O jejum que rasga os céus primeiro vai rasgar você, para depois rasgar o que está nos céus. O terceiro sinal é o desprendimento do controle. É uma marca muito forte do jejum que abre o céu. E essa marca é: você perde o controle, porque Deus que assume o controle da sua vida. E as coisas fogem das suas mãos. Pessoas agem de maneira inesperada. Portas fecham e outras portas abrem,
sem que você planejou isso. E situações se movem rápido demais. Isso vai parecer um caos, mas é o movimento de Deus. Esse é o sinal de que Deus está assim reorganizando tudo no mundo invisível e para melhor. Quando você não consegue mais controlar nada, é porque o céu está controlando tudo. O quarto sinal é desaparecimento de desejos e apelos da carne. Isso mesmo, o jejum é para vencer a carne e vai chegar a hora de conseguir vencer. O jejum verdadeiro, ele provoca uma limpeza espiritual. Desejos que antes gritavam passam a perder força. Tentação vira poeira. Vontades carnais ficam fracas. Você não tem mais fome por coisas que antes dominavam. As pessoas que eram idolatradas, você idolatrava essas pessoas, hábitos que te prendiam, maus hábitos, sentimentos que te consumiam, pensamentos de derrota e vingança repetitivos que sempre voltavam. Então, esse jejum ele começa a tratar e a matar a carne. E é porque algo novo do Espírito está nascendo agora em você. Glória a Deus. O quinto sinal é a sua sensibilidade ao Espírito Santo. É um dos sinais mais lindos de um jejum que abre o céu. É a sensibilidade espiritual. Você começa agora a perceber Deus falando com você em detalhes, em confirmações muito claras que é Deus que está confirmando. Discernimento sobre pessoas, sobre coisas, você discerne melhor as coisas. Incômodos quando algo está errado. E a paz quando algo é de Deus mesmo. Sonhos proféticos vão acontecer também. E revelações profundas vindas do Altíssimo. Reconexões emocional com o céu. Glória a Deus. Você sente agora a presença. Você percebe agora a presença. Você busca agora a presença sem esforço. E isso significa que as nuvens estão se abrindo. O sexto sinal, começam a aparecer pequenos milagres. Sim, antes do milagre grande vir, acontecem pequenos sinais. Então alguém manda uma mensagem inesperada. Uma porta que estava imóvel dá um leve sinal de movimento. Uma resposta que demorava muito começa agora a avançar. Uma restituição começa com um detalhe. E um relacionamento endurecido dá um microgesto de aproximação. Situações que pareciam estar mortas começam agora a pulsar. E esses pequenos sinais são como a ponta da nuvem do tamanho da mão de um homem, que Elias viu. É o céu anunciando: estou vindo. O sétimo sinal é quebra do orgulho e rendição profunda. Sim. O jejum que rasga os céus não é sobre ganhar algo, é sobre se tornar alguém novo. E isso passa pela quebra do seu orgulho. E durante esse jejum você percebe que não é do seu jeito, não é no seu tempo, não é pela sua força, não é pela sua estratégia, não é pela sua capacidade. E você se rende completamente. Você ora com lágrimas, você entrega o que dói, você libera o que te prende e você solta o que te controla. Deus só abre o céu sobre quem abre mão da sua própria vontade. Então, nesse momento que o céu finalmente rasga, chega esse momento em que algo muda na atmosfera ao seu redor. Você não vê com os seus olhos naturais, mas você sente o peso na oração, a autoridade na sua voz, a convicção no Espírito Santo, a paz mesmo sem ver respostas.
a fé que não vacila, a certeza de que Deus está agindo, a ousadia para confrontar o que antes te paralisava, coragem para fazer o que precisa ser feito e confiança absoluta em Deus. E este é um movimento em que o céu rasgou. Neste momento, é quando o céu rasga, nada se segura a sua resposta. Nada vai segurar a sua resposta. Não existe resistência que fique de pé quando o céu rasga, porque a sua resposta precisa vir. Então não existe principado que resista, não existe obstáculo que permaneça, não existe muralha que não caia. E a resposta começa a descer. Quando o jejum termina, mas o céu continua aberto. O maior segredo é entender que quando o jejum realmente funciona, não é apenas o corpo que sai transformado, é a atmosfera inteira. Você se torna mais maduro, mais espiritual, mais leve, mais limpo, mais alinhado, mais obediente, mais confiante e mais cheio do Espírito Santo. O céu permanece aberto sobre quem não jejua só para me pedir, mas jejua para viver no centro da vontade de Deus. Glória a Deus. E esse é o sinal maior. O maior sinal de que seu jejum rasgou os céus é simples e é poderoso. Você mudou. Sim, esse é o maior sinal. Porque quando você muda, tudo ao seu redor muda. Quando você muda, as respostas descem. Quando você muda, o invisível se submete. E quando você muda, o milagre se aproxima. Então, o jejum que rasga os céus é o jejum que rasga o seu coração. E Deus nunca resiste a um coração quebrantado. Dê glórias a Deus, aleluia, porque Deus tem falado com nós através dessas palavras, através dessas mensagens e nos incentivado a jejuar, fazer jejum, não importa, jejum de Daniel, que é restrição de alguns alimentos, ou jejum de redes sociais, de novelas, de noticiários, jejum também de uma refeição, de 2 refeições, ou até 3 refeições, mas aí com períodos mais curtos, mas tanto faz. Se Deus colocou no seu coração jejum de 1 dia, de 3 dias, de 7 dias, de 21 dias, de 12 dias também tem, e de 40 dias, ou aleatório, né? Talvez sejam outros dias, 10 dias também é um número poderoso, mas não importa o tempo, importa é a intenção, é o propósito e principalmente o que importa é o alinhamento com a vontade de Deus. Então fiquem com essa palavra em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia.